Bem-vindo à Semana da Leitura Fácil em Inglês, aula número 2. E se você ainda não assistiu à primeira aula, não vai embora não. Vamos assistir à segunda aula e depois assiste à primeira. Na aula passada vimos a estratégia de skimming, então como achar o tópico do texto, ideia principal, ideias secundárias. Hoje vamos ver Guessing the Meaning of Unknown Words, que é uma nova estratégia, e vamos começar? Então, que coisa é Guessing the Meaning of Unknown Words, que é a próxima estratégia? Então, adivinhar o significado das palavras desconhecidas. E vamos ver como utilizamos Guessing the Meaning of Unknown Words. Para começar, vamos ver um mind map, um mapa mental, para ver quais são os passos para utilizar essa estratégia. Primeiramente, vamos ver o uso da antonímia, ok? Que é a word that means the opposite of the new word. Uma palavra que significa o oposto à nova palavra. Por meio da antonímia dos antônimos, que são palavras com significados opostos, você vai chegar ao significado da palavra que você não conhece. Vamos ver outro. Synonym. Words around a difficult word that mean the same or nearly the same as the word. Então, palavras em torno de uma palavra difícil, que significam o mesmo ou quase o mesmo que a palavra. Utilizando o sinônimo, você pode usar palavras que significam o mesmo e estabelecer uma similitude com aquela palavra que você não conhece o significado, ok? Vamos ver mais um. Context clues. Writers and authors include words or phrases to help their readers understand the meaning of a new or difficult word. Então, escritores e autores incluem palavras ou frases para ajudar seus leitores a entender o significado de uma palavra nova ou difícil. Muitos autores, quando escrevem uma palavra ou frase, depois vem alguma explicação dando o significado dessa palavra que ela anteriormente escreveu. Então, essa é uma estratégia muito boa para você saber o significado dessas palavras que tem dificuldade de entender. Para começar, vamos ver o uso dos antônimos, a antonímia. Okay? Tem aqui, live in poverty in contrast to the relative wealth of the rest of the population. Então, imagine que este wealth é a palavra mais difícil, ok? E vamos estabelecer por antonímia, pelo oposto, a esta palavra de poverty. Poverty means pobreza. Morar na pobreza, pelo contrário, a relativa riqueza do resto da população. Então, você sabendo que poverty é pobreza, por antonímia, pode chegar ao significado de wealth, que é a palavra mais difícil dentro da frase. Vamos ver outro exemplo aqui. This work is boring. I prefer the other one. It's much more exciting. Aqui vamos tomar for granted, okay, que esta é a palavra mais difícil, boring. Okay? Mas nós temos aqui exciting, que significa excitante, animado. Então, por antonímia, que é o contrário, ok? Se essa palavra é animado, excitante, então boring é o contrário, é entediante. Então, este trabalho é entediante, eu prefiro o outro, que é muito mais exciting, que é animado. Muito fácil, ok? Usando a antonímia. Vamos ver agora usando a sinonímia. Usando a sinonímia, temos os synonyms. Vou ver este exemplo aqui. After seeing the picture of the starving children, we felt compassion or pity for their suffering. Pity é a palavra mais difícil, ok? Mas temos aqui compassion, que é compaixão. E temos um elemento muito importante aqui, or. Então, esta palavra significa o mesmo que isso aqui. Se compassion é compaixão, pity é a mesma coisa, ok? Compaixão, piedade, lástima, right? Então, depois de ver uma foto das crianças com muita fome, nós sentimos compaixão or piedade, okay, lástima, for their suffering, por seu sofrimento. Right? Então, compassion, por sinonímia, ajuda a saber o significado de pity. Ok? Vamos ver aqui. Mary admonished her students and they knew they were in hot water for their actions. Bom, vamos ver aqui, admonished. Vamos supor a palavra mais difícil. E temos aqui, entre aspas, hot water. Okay? Hot water, se você for traduzir, é água quente. Okay? Mas, pelo contexto, podemos chegar ao significado de que hot water é em problemas, com dificuldades.
Então, usando as sinonímias, see hot water significa isso, admonished tem a ver com problema. Então, Maria, nesse caso, advertiu, amonestou seus estudantes e eles estavam em problemas, em dificuldades por suas ações. Vamos ver mais uma, que seria o context clues. Temos aqui. After a time, glaciers or slowly moving rivers of ice form over many parts of the earth. Então, vamos supor que glaciers é a palavra mais difícil aqui. Pela explicação que vem aqui, vai te dar o significado de glaciers. O que é esse glaciers? Slowly moving rivers of ice form over many parts of the earth. São grandes massas de gelo formados em muitas partes do mundo. Esse seria o significado de glaciers. Okay? That is context clues. Por exemplo, aqui. Vamos ver outro exemplo. It was a very sultry day in the middle of the summer. Então, sultry, o que significa sultry? Ok? Essa seria a palavra mais difícil. Mas temos aqui summer, que é verão, muito mais fácil. Então, por o significado dessa explicação, você vai chegar ao significado de sultry. Se é summer, então é muito quente. Seguindo a dica que te dá o contexto, podemos chegar ao significado que sultry day seria um dia muito caloroso, muito quente, muito abafado, usando o context clues. Mais um exemplo. They came as bracers or seasonal laborers. O que significa aqui bracers? Vamos ver aqui. Seasonal laborers seriam aqueles trabalhadores que trabalham em um tempo sazonal, em um tempo determinado. Usando esta explicação, pode chegar ao significado de bracers. Right? Esse é o uso do context clues. Na aula de hoje vimos o uso do guessing the meaning of unknown words, os passos para utilizar guessing the meaning of unknown words, que seria adivinhar as palavras desconhecidas. São as antonímias, sinonímias e os context clues. Okay? Synonym, antonym and context clues. Para terminar, eu vou deixar uma tarefa que eu vou deixar no PDF. Vamos ver a tarefa? Você tem um parágrafo e vocês, pequeno texto. Usando a técnica de context clues, vocês vão responder essas 3 perguntas e vão achar o significado da palavra que está em azul. Na próxima aula vai conhecer mais uma outra técnica e vou falar sobre outras que também são importantes, ok? Até aqui, muito obrigado. Fique ligado na aula número 3.